Bonita, e a gente abre o programa de hoje falando de próteses mamárias, do famoso silicone, que é paixão nacional. Antes de começar o assunto, olha o VT que a gente preparou para você. VTzinho introdutório, olha lá. Vai entrar o VT? Obrigada. Volte para mim, o VT vai entrar daqui a pouquinho. Antes, então eu vou aproveitar e apresentar queridíssimo cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Rosic. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Prazer enorme tê-lo aqui. Esse primeiro vídeo que vocês viram é um ilustra que a gente vai passar daqui a pouquinho. Na verdade, a gente preparou um VT até para introduzir a pauta, contando um pouquinho dessa paixão das brasileiras, né? Porque é a segunda cirurgia mais realizada no Brasil dentro da cirurgia plástica. Sim, em alguns países, Carol, ela é a cirurgia mais realizada, mas aqui no Brasil ela ainda é a segunda. A mais realizada é a lipoescultura, que nós já conversamos aqui em um outro programa. Mas a prótese de silicone é uma cirurgia que ela não está diminuindo, ao contrário, apesar da crise brasileira, os números mostram que ela tem aumentado, o número de próteses sendo vendidas anualmente está aumentando. O que tem notado de diferente nos últimos anos, Carol, é que o volume tem diminuído um pouco. Não, essa mudança ela está sendo gradual e progressiva, não é uma mudança abrupta. Então a gente vai fazer, inclusive, aqui, conversar um pouquinho. Sugiro que as meninas que participam sempre no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, coloquem ali um pouco da opinião. É legal até para a gente debater. Por quê? O que a gente tem visto hoje, então, aqui no Brasil, e você me contou há pouco que fora do Brasil já começou aí, né, essa linha, que as mulheres querem ter a prótese, querem um seio mais durinho, mais empinado, mas não querem mais um grande volume de seio. Tem alguma relação com aquele lance quando a gente está falando aí, ter bumbum grande, ter bumbum pequeno, é moda do momento, ou não? Nessa área você acha que não é por aí, que não é um modismo? Carol, o perfil da brasileira até a década de 70, início da década de 80, sempre foi um seio mais firme, em pezinho, um quadril um pouco mais largo. Na década de 90, com a popularização da cirurgia da prótese de silicone, houve aquela tentativa de mostrar que fez a cirurgia. Então, as pessoas começaram a progressivamente usar mais volumes maiores. Mas esse modelo foi cansando ao longo do tempo e a brasileira agora ela está retornando ao que ela sempre foi conhecida ao redor do mundo, o perfil de corpo já da década de 70. Então, os volumes estão diminuindo e isso influencia, inclusive, os outros países, porque os outros países também estão tendo essa mudança e, inclusive, nos Estados Unidos, eles chamam esse movimento de Brazilian B, ou seja, Brazilian Breast, ou seja, as americanas elas querem um seio como se fosse parecido com o das brasileiras, ou seja, mais em pezinho, com volume menor, e não aquele volume do final dos anos 90, início dos anos 2000, que é volumosos, seios grandes. Tinha até um seriado, agora eu não vou lembrar, que aquele na praia... Exatamente esse. Agora você falando, eu fechei os olhos e lembrei. É isso mesmo. Que ela vinha correndo na praia, né? Que ela ia salvar, não sei o quê. Então, digamos que essa imagem, essa cena que a gente tem muito... É passado. É passado, tá diminuindo. Então vamos dar uma olhadinha no VT que a gente preparou para vocês. Olha lá. O implante de próteses de silicone é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, perdendo apenas para a lipoaspiração. Ela é indicada para pacientes que não estão satisfeitas com o tamanho dos seios. Isso pode ocorrer devido à amamentação, perda de peso, câncer de mama e até mesmo por motivos genéticos. De acordo com a maior fabricante de próteses da América Latina, no último ano houve um aumento de 15% nas vendas de próteses. Apesar disso, a procura das brasileiras é por seios menores e mais naturais, deixando de lado as próteses grandes e exageradas. A mamoplastia de aumento é uma opção a ser considerada por quem deseja aumentar os seios, pois, além de melhorar o equilíbrio do corpo, também aumenta a autoestima e a autoconfiança feminina. Tá
Aí, mas antes da gente falar da cirurgia e mostrar para vocês os ilustras interessantes, né, pra gente ver como é feito e as possibilidades de colocação das próteses, vamos falar um pouquinho das próteses, porque tem uma coisa muito interessante. Você trouxe aqui próteses com formatos diferentes, né? Então, isso a gente tem no mercado. E, gente, olha a quantidade de tipo de prótese, de formato que a gente tem. Isso, então, quem vai definir o que combina é o médico? Sim, com a paciente, conversando com a paciente. Então, a prótese, elas são classificadas quanto ao volume, quanto ao perfil e quanto à projeção. Tá. Então, com relação ao perfil da prótese, nós temos o perfil anatômico, onde o volume ele se concentra mais na parte inferior. Esse volume, justamente, ele não é muito utilizado aqui no Brasil, porque... não combina com o corpo das brasileiras? Na nossa cultura, isso daqui é peito caído. Que ele faz uma barriguinha aqui, Isso, porque o volume está todo concentrado e a brasileira, ela quer preencher o polo superior da mama. Tipo assim, colocou um decote, tem que aparecer na parte superior. Isso. Entendi. Esse daqui é o perfil cônico, ele também não é tão utilizado, porque o volume dele se concentra todo no centro da mama, ou seja, ele também não preenche tanto o tórax. Tá. E o campeão aqui no Brasil e também na maior parte dos países ao redor do mundo é o perfil redondo, no qual o mesmo volume que preenche em cima, ele também preenche embaixo. Então é a melhor prótese para dar esse efeito que a brasileira tanto preza, que é o enchimento na parte superior da mama. Colocar um biquíni de cortininha e ficar na parte de cima, na parte menorzinha do biquíni, coisa e tal, que realmente é o que a gente mais tem visto, né? Quando as meninas, enfim, em foto, biquíni, top de ginástica, vestido com decote. Agora, vamos fazer uma comparação, já que a gente tocou no assunto, que o tamanho das próteses, então, tem diminuído. Você me disse que alguns anos atrás, esta aqui era a mais utilizada. Quanto tem aqui em volume? Em 2014, a prótese mais vendida foi a de 305 ml. Já no ano de 2015, esse volume passou a ser de 285 ml. Olha. Ou seja, é o que eu falei, é uma diferença pequena, mas o que a gente tem notado é que essa tendência ela está sendo mantida e progressiva. A gente não tem dados ainda referentes a 2016, mas pode ser que o próximo volume seja até 255. Qual é o mínimo de volume de prótese que hoje é fabricado, que a gente tem no Brasil? Existe de 120, a partir de 95 ml até 600 ml, a gente tem, entre aspas, a pronta entrega. Existem também os outros volumes que podem ser encomendados. Agora, a minha questão é a seguinte, é um médico, claro, que precisa avaliar o corpo dessa paciente, né? A gente tem até uma manequim aqui que está com sutiã próprio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vê a altura, vê tudo isso para ver o que vai ficar harmônico naquele corpo. Porém, hoje você acha que as próteses elas têm sido mais procuradas para aumentar e ganhar mesmo que pouco volume, ou para deixar um seio mais bonito, para construção de uma mama bonita, né? Sim. O pedido mais comum das pacientes hoje em dia é justamente ela fala assim, doutor, quero colocar o silicone para o meu seio ficar mais firme. E a gente tem que explicar para elas o seguinte, que a escolha do material silicone com relação à firmeza foi justamente o oposto. O silicone foi escolhido porque ele se assemelhava mais à consistência de uma mama normal. Tá. Então, ele não vai aumentar a consistência. A prótese ela é feita para aumentar o volume. Existem alguns casos, por exemplo, à medida que a mulher vai envelhecendo, a mama ela sofre um processo chamado lipossubstituição. Ela perde tecido glandular, que é mais firme, e fica mais gorduroso, que é mais mole. Tá. Então, nesse caso, seria interessante a gente associar uma prótese, porque em relação à gordura, ela assim é mais firme. Então, ela melhoraria a firmeza de uma senhora dos seus 50 anos, 60 anos. Ou de jovens que amamentaram, né, doutor? Também. Vamos falar a verdade, que a amamentação é maravilhosa e tal, mas a gente sabe que esteticamente ela vai mudar aí algumas coisas. Agora, eu vi que você tirou aqui uma fita métrica. Por quê? O volume, ele tem que principalmente satisfazer o desejo da paciente. Cada pessoa, ela tem o que ela acha que é bonito com relação ao volume. Então, eu pessoalmente, e existe uma pesquisa recente que mostra que 60% dos cirurgiões plásticos também seguem essa linha, de tentar ajudar a paciente a escolher a prótese. Então, o que a gente faz? A gente coloca a paciente, ela veste um sutiã pós-operatório, coloca uma blusinha mais justa por cima e ela vai experimentando essas próteses lisas, que são as amostras. E a gente vai trocando as próteses
próteses até chegar no volume que ela se olhando no espelho, ela se agrade. Que legal! Porque o volume final, Carol, não dá para comparar, olha, minha amiga colocou 300 e ficou bonito, ou minha amiga colocou 400 e ficou feio. Porque cada mulher ela tem um volume de mama diferente. E o volume final é a soma do que cada mulher tem, que é diferente de uma para outra, mais a prótese. Então, por isso que o ideal é você fazer a mulher se enxergar na frente do espelho com cada prótese diferente até chegar no ponto que ela gosta. Então, coloca esse sutiã e aí você vai colocando as próteses por dentro. Vai colocando as próteses por dentro. Que legal, para ter uma ideia mesmo. Vai visualizar como se tivesse feito a cirurgia já. E lembrando o seguinte, Carol, cada volume e cada projeção, daqui um pouquinho a gente fala sobre isso, existem dimensões, o diâmetro da prótese, a altura da prótese. Então, claro, o diâmetro da prótese tem que caber na largura do tórax da paciente. Tá. Então, o que o médico faz, na maior parte das vezes, é estabelecer limites. Então, baseado na estrutura do tórax da paciente, existe um volume máximo que a paciente pode escolher. Certo. Que caiba dentro Porque senão, claro, o espaço está ali, não tem como aumentar aquele espaço. Vamos aproveitar e colocar um vídeo que a gente tem, então, que mostra, aquele que a gente colocou no início, essa ilustração de como são as colocações de prótese. Até porque tem algumas perguntas para te fazer. Esse vídeo está mostrando a mais comum, que é esse cortezinho abaixo do seio? A colocação mais comum das próteses de mama é pelo sulco mamário, que é essa que a gente aproveita a dobrinha para a cicatriz também ficar escondida. Tá. E aí a gente faz um cortezinho de 3,5 centímetros a 5 centímetros, dependendo do tamanho da prótese. E aí a gente abre o que a gente chama de loja, que é o espaço por baixo da mama onde a gente vai colocar. Essa loja ela pode ser abaixo do músculo ou ela pode ser acima do músculo. Que é o que a gente estava conversando no break. Eu acho legal você comentar. Ah lá, que belezinha a prótese. Que legal, olha. Existe muito as pacientes perguntam no consultório, falam assim, doutor, mas eu quero colocar debaixo do músculo porque fica mais natural. Com certeza, quando a paciente tem muito pouco volume mamário, quando você utilizar o volume do músculo, dá mais naturalidade ao resultado. Porém, também foi publicado um trabalho esse ano, recente, mostrando que ao longo de um ano, Carol, existe uma atrofia de 50% do volume do músculo, quando a prótese é colocada debaixo do músculo. Porque a prótese, ela pressiona o músculo e causa essa atrofia dele. É como se ele ficasse um pouco mais flácido ali, mais mole, fininho, porque ele está sendo ali pressionado. Olha que interessante. Então, até é interessante dizer isso, porque alguém que está assistindo o programa pode ter uma prótese por baixo do músculo. Depois de feita a cirurgia, se ela quiser refazer com medo que esse músculo fique mais flácido, ela pode recolocar essa prótese por cima? Pode. Seria algo interessante? Pode realizar a troca do plano. Você passa debaixo do músculo para cima do músculo. Outro mito também que existe, Carol, é o seguinte, que a prótese debaixo do músculo não deixa o seio cair. Isso é mito. Por quê? Todo seio com envelhecimento, existe uma flacidez do tecido mamário, a mama vai descer. E todas as mamas estão presas no músculo. Se o músculo não deixasse a mama cair, nenhuma mama cairia. Que a pele que vai sofrendo com isso, mesmo, né? A pele que segura a mama e a pele perde elasticidade e a mama vai descendo. Então, quando você coloca debaixo do músculo, o músculo evita que a prótese não caia. Mas a mama cai. Aí gera uma deformidade que chama-se dupla bolha, double bubble. Ou seja, a mama cai, fica uma bolha embaixo e a prótese fica em cima. Quando você coloca por cima do músculo, existe a vantagem que à medida que você vai envelhecendo e a mama vai descendo, a prótese vai junto. Então fica com aspecto mais natural. Que interessante isso. É importante discutir esses assuntos, porque eu sei que tem muita gente que está pensando em colocar e que já ouviu algumas opiniões, mas ainda tem dúvidas e é algo que você tem que estar muito seguro para fazer, né? Você quer colocar a perguntinha agora, Má? Vou colocar a perguntinha do público e daqui a pouco a gente entra num outro detalhe. O peso dessa mulher, se isso influencia na escolha da prótese também. Olha lá, um beijo, Jeff, obrigada. Ter próteses mamárias aumentam o risco de câncer. Carol, foi levantada essa preocupação, o que levou o governo americano a suspender o uso do gel de silicone, década de 90, até que houvesse trabalhos suficientes mostrando a segurança do silicone. Em 2006, essa moratória foi suspensa. O silicone voltou novamente ao mercado americano porque foi comprovado por inúmeros trabalhos que não aumentava o risco do câncer. Assim também como houve um questionamento acerca da maior incidência de doenças reumatológicas, doenças imunológicas. Um trabalho também dinamarquês envolvendo mais de 2.000 pacientes também descartou.
não existe relação entre colocar a prótese de silicone e aumento de doenças imunológicas. Agora, o fato de ser algo que não é do nosso corpo colocado aí, são pouquíssimos os casos de mulheres que o próprio corpo rejeita a prótese, certo? Hoje é bem pouco. Sim. Agora, ao mesmo tempo, eu ouvi dizer também que a partir dos 35, 40, a mamografia, claro, é um exame exigido. Que o fato de você ter a prótese, claro que não impede de detectar ali se tiver algum nódulo ou algum tumor. Porém, que dói um pouquinho mais. Que é um exame aí um pouquinho, digamos assim, dolorido. Isso é verdade. No início, Carol, quando começou a colocar as próteses de silicone, havia uma certa dificuldade para a realização da mamografia. Tanto que havia uma tendência de pedir ressonância magnética para fazer o rastreamento de câncer de mama em caso de prótese de mama. Hoje em dia, como está muito comum, muito popular a prótese de mama, os técnicos de radiologia hoje eles conseguem perfeitamente fazer uma mamografia com a paciente com prótese de mama sem problema nenhum e detectar alguma lesão que poderia estar iniciando. Já tem a manha, né? É que eu ouvi que realmente quando tem a prótese de uma amiga que colocou antes, ela não tinha, então não era dolorido, mas nem com a prótese fica um pouquinho mais dolorido, mas enfim, isso é só aí uma curiosidade já que a gente tocou nesse assunto. Eu queria abordar também uma parte importante, que é o seguinte, a mulher quando ela toma a decisão de partir para uma cirurgia plástica, ela está, claro, descontente com alguma coisa no corpo. Só que a gente sabe que a mudança da imagem pode mudar um monte de coisa, né? Pode favorecer algumas coisas, outras coisas pode desfavorecer e muitas vezes a pessoa tem que estar muito bem emocionalmente para fazer uma cirurgia, né, doutor? Agora, o fato do peso, ele está relacionado também à escolha das próteses e o momento certo para você fazer a cirurgia? Porque eu tenho a impressão que se aquela mulher estiver acima do peso, fizer uma cirurgia, colocar a prótese e emagrecer, alguma coisa vai ficar errada. Isso procede? Com certeza. Todas as cirurgias plásticas, Carol, o ideal é que elas sejam realizadas com a pessoa dentro da faixa normal de peso. Por quê? No caso específico da mama, a mama é feita ela é preenchida por gordura e glândula. Se a pessoa engorda, a glândula não muda, mas a gordura, o componente de gordura aumenta. Tá. Mesma coisa se ela emagrece. Então vamos supor, ela está acima do peso, ela tem um certo volume mamário e você coloca uma prótese. Futuramente ela emagrece. O que vai acontecer? O componente de gordura dela vai diminuir e vai ficar uma sobra de pele. A mama vai cair. Olha. Aí a gente tem que fazer uma outra cirurgia que chama-se mastopexia, que é o levantamento da mama. Ou seja, a gente faz uma readequação da quantidade de pele ao volume de mama. Tá. Certo? Então, o ideal para que ela tenha um resultado mais duradouro é que a paciente seja submetida dentro do peso ideal dela. Então, vocês têm aí essa parte de conversa, entender se essa paciente quer continuar naquele peso e se ela disser que quer emagrecer, primeiro ela tem que emagrecer. Melhor emagrecer. Chegou no ponto que queria e ela pode fazer a cirurgia. Que aí a gente também vai avaliar, inclusive, a quantidade de pele. Se vai ser simplesmente uma simples colocação de prótese, de aumento mamário, ou a gente vai associar, além da colocação da prótese, a mastopexia para levantar a mama e retirar esse excesso de pele. Que isso acaba sendo muito comum, né? Muito comum. Unir prótese a levantada. Principalmente, como você mencionou, é o que mais acontece após a amamentação. Tá. Porque após a amamentação você tem todo o desenvolvimento do aparelho lactífero para produzir leite, depois ele evolui e nem sempre, dependendo da qualidade da pele da paciente, essa pele retorna. Às vezes fica um excesso de pele. Tá. E aí, além da gente preencher, a gente tem que fazer uma readequação da quantidade de pele ao volume de mama. Muito bom. Vamos colocar mais uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Quem escreveu pra gente é que linda, Débora, olha só, você com véu. Adoro, um beijo, adoro noivas. É recomendável colocar prótese antes ou depois de ter bebê? Oba, eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir o que o doutor vai contar pra gente. E aí? Ela pode ser realizada tanto antes quanto depois. A questão que o resultado vai ser mais duradouro se você fizer depois. E não é simplesmente uma questão logo após o nascimento. Você tem que aguardar terminar a amamentação e você tem que aguardar toda essa estrutura da mama evoluir. Então, o ideal é que a gente aguarde 6 meses após o término da lactação para a gente fazer a cirurgia e essa cirurgia ser mais duradoura. Aí, vamos supor, não aparece uma gravidez inesperada.
que vai acontecer? Provavelmente vai perder parte do resultado, porque a mama ela vai se desenvolver, vai recomeçar todo esse processo que a gente conversou, da pele distender. De qualquer maneira, uma jovem que coloca prótese ainda numa idade jovem, vai ter filho e tal, ela também tem um tempo para ficar com a prótese, para fazer a troca. Isso. Hoje, qual é o recomendado? Quantos anos? Em torno de 12 a 15 anos. Tá, e aí ela já pode usar esse recurso também, se precisar Pode. levantar a mama. Eu costumo perguntar para as pacientes no consultório, tipo, você quer ter filho? Quando você quer ter filho? Porque ela tem que calcular essa questão, quanto tempo eu vou curtir a minha cirurgia, eu vou ter o meu resultado. Tá. Porque com certeza na hora que for ter filho, o resultado vai ser perdido. Pode mudar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade, gente, que é o seguinte. Por que, doutor, depois que a mulher amamenta, então que ela produz leite, que ela tem um crescimento das mamas por causa das glândulas e tal, depois que ela encerra essa amamentação, leva ainda esses 6 meses, como você comentou, por que a mama diminui mais do que ela era antes dela ter engravidado? Né? Por que esse seio, então, fica menor ainda? Então, quem já tem pouco fica com menos ainda. O que acontece? A gente tem que levar em conta, Carol, não o componente de glândula, porque geralmente o componente glandular ele vai voltar ao que ele era o volume anterior à gestação. A gente tem que levar em consideração a questão da gordura. Tá. A gente sabe, isso é um conhecimento popular, que a amamentação ajuda bastante a emagrecer. E às vezes... Emagrece a mama, digamos assim. O componente gorduroso diminui bastante na mama. Que interessante. Até do sugar, da mamada mesmo. Gente, porque diminui mesmo, não tem quem diga, não, comigo não diminui, só se tiver a prótese, né? Mas amamentar sem tal é um seio completamente diferente, e não falando de se é mais bonito, se tá durinho ou se não tá, enfim, se tá envelhecido, mas falando no sentido de um seio menor. Muda bastante. Parece que sugou, o bebê sugou mesmo, então podemos usar esse ditado popular, né, doutor? Obrigada mais uma vez. Hoje a gente falou das próteses, então, mamárias. Quem está pensando em colocar, faça com segurança, com responsabilidade. Tem que ser um médico que seja da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, que realize o trabalho e que te deixe segura, né, doutor? Porque eu acho que essa questão da escolha e de algo que vai mudar o seu espelho todos os dias é uma coisa muito séria, né? Cirurgia é sério. Eu acho que você tem que escolher um profissional que você tenha empatia, que você goste, que te deixe à vontade para você expor o que você quer. Porque, afinal de contas, o objetivo final é a satisfação da paciente. É verdade. Vou deixar para vocês um site do Dr. Rodrigo Rosic, que é o www.rosic.com.br, www.rosic.com.br. No Insta, você tem? Você está no Insta? Não. Não? Então é só o site mesmo, você já encontra o trabalho do querido cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Rosic. Obrigada, viu? Obrigado, Prazer Carol. sempre tê-lo aqui. Obrigado. Meninas, o que não falta é opção. Entendeu? Vai dar tudo certo. Escolha a melhor, faça tudo com segurança. E aí, alegria na certa. Obrigada, doutora. Até a próxima.